Oi, eu sou Gui Ferreira, aluno do terceiro ano do médio, e hoje a gente vai estar falando sobre... Universidades privadas e públicas. Gente, eu sei que é sonho de muita gente entrar em uma faculdade pública, em uma instituição pública, que realmente elas são muito boas aqui no Brasil. Inclusive, elas sempre estão no top 10 das faculdades e sempre são muito boas e muito bem avaliadas pelo MEC e por outras instituições que medem o nível dos ensinos. Só que hoje eu vou mostrar para vocês prós e contras das faculdades públicas e das faculdades privadas. Porque eu tô no terceiro ano do médio e eu sei bem como é que é você tentar decidir entre uma e outra. Você não sabe se você pode, se você não consegue. É problema monetário também. Não é todo mundo que consegue pagar por uma faculdade pública, mas por uma faculdade privada. E isso, às vezes, só que por conta da locomoção, às vezes é muito mais barato você estudar numa escola particular, em uma faculdade particular, que é do lado da sua casa, do que você estudar em uma instituição pública, que fica mais longe, porque você precisa custear comida, local, entre muitas outras coisas. Então, vamos começar. Vamos começar pelas instituições públicas, que na faculdade pública a formação tende a ser mais aprofundada. Então, geralmente, eles explicam mais sobre vários temas, você tem uma visão superior, você tem uma visão mais ampliada da profissão, você tem uma visão mais ampliada dos assuntos, e assim fica mais fácil de você fazer uma formação especializada, de você fazer uma formação melhor. Outra coisa da instituição pública é a falta de mobilidade, como eu já tinha falado no começo. Um dos motivos que me fez questionar a faculdade pública foi que, por exemplo, eu sou muito privilegiado porque eu moro do lado de São Paulo, mas mesmo assim, 1h30 de carro às vezes, sabe? Ou então eu teria que arrumar uma moradia próxima a São Paulo. Eu teria que arrumar uma moradia dentro do campus ou uma república, e não é muito boa, até porque os locais onde tem essas repúblicas, os locais onde tem essas moradias, geralmente não são muito bons e não estão em boa qualidade, como por exemplo os prédios da PRUSP, que estão caindo aos pedaços, gente. Infelizmente, a faculdade está cortando cada vez mais gastos, porque eles vêm recebendo cada vez menos dinheiro do Estado, e por conta disso que geralmente eu questiono se eu deveria mesmo ir para uma faculdade pública. Mobilidade, proximidade, o que não acontece com as instituições privadas, que elas são bem próximas. Geralmente você consegue achar uma Unip, uma Unanchieta, uma Anhanguera, geralmente elas ficam bem próximas das pessoas. Outra coisa das instituições públicas são as greves. Gente, de verdade, eu tava pesquisando para fazer esse vídeo e eu fui perguntar para umas pessoas também, né, que eu conheço, que estudam na Unicamp, que estudam na USP, e eles falaram realmente que essas greves ocorrem muito, tanto com os professores, tanto com os alunos. E o pior é que os grevistas, eles não deixam você continuar fazendo a sua aula. Por exemplo, se eles querem fazer a greve, você quer estudar, você não pode estudar, eles tiram você da sala e tudo mais. E isso pode atrasar em até 1 ano a sua formação. Vai deixar a sua grade horária com defasagem, então você vai precisar demorar mais tempo ainda para você se formar. A gente tem também estruturas com má qualidade. As faculdades públicas demoram muito para se atualizar, elas demoram muito para, por exemplo, hardware, softwares, computadores de alta qualidade, estrutura mesmo boa. É o tipo de coisa que não acontece numa escola particular, por exemplo. Porque nas faculdades particulares, você tem todo um hardware específico, você tem bibliotecas novas e tudo isso, eu sei que não é culpa da faculdade, isso tudo é culpa do Estado. O Estado ele não dá dinheiro para as faculdades, fazendo com que abaixe. Mas mesmo assim, as faculdades públicas, aqui no Brasil, elas são ainda mais bem avaliadas do que as faculdades privadas. Eu vejo muito bem porque eu quero cursar biologia. E quando eu estava pesquisando nos sites o nível de ensino de cada faculdade, eu vejo que a primeira faculdade particular que aparece no ranking tem 12º, mesmo estando mais bem atualizada e estando sempre melhorando os hardwares, o nível de ensino é muito pior. E eu vou falar o porquê agora. Porque as faculdades públicas, elas recebem muito mais investimento para pesquisas. Que, por exemplo, você que quer seguir carreira científica, tanto na científica biológica, científica exata ou em ciência social. Qualquer um desses locais, geralmente os pesquisadores buscam instituições públicas. Então eles não recebem dinheiro do Estado, mas geralmente eles recebem dinheiro para pesquisas. E é isso que melhora o nível do ensino, porque, por exemplo, você quer trabalhar com ciência social, você quer trabalhar com sociologia, e você quer desenvolver um projeto tal.
tudo bem, você vai ter um grupo de pessoas que já está pesquisando por isso e você pode começar a trabalhar dentro do seu local de estudo, que é uma experiência incrível e maravilhosa, principalmente para você que quer fazer uma pós-graduação. A pós-graduação em instituição pública é muito boa, porque você recebe muito dinheiro e muito incentivo para ir para lá também. O que não acontece em escolas, em faculdades privadas, que é mais complicado você ter esse incentivo para fazer as suas coisas. Sobre as instituições privadas é que elas estão geralmente muito bem ligadas ao mercado de trabalho. Os seus professores geralmente já exercem funções dentro do mercado de trabalho, meio que sua segunda profissão é dar as aulas. Então você vai saber muito bem o que os professores querem, você vai saber muito bem o que é para ser feito no mercado de trabalho e geralmente você sai contratado. Geralmente muitos dos professores que dão aula, eles pegam pessoas das aulas dele e dão emprego, sabe? Geralmente muitas pessoas, por exemplo, a minha mãe mesma, ela fez jornalismo e ela conseguiu muito emprego com o professor dela. Então, é muito bom esse tipo de envolvimento da escola particular, que os professores mesmos, eles estão inseridos. Então, as suas matérias, as suas aulas, as coisas que serão dadas, vão ser mesmo de qualidade. Você vai saber que aquilo é mesmo essencial para o seu mercado de trabalho. Coisa que eu já falei, inclusive, é a proximidade. A proximidade, por causa que você sempre consegue encontrar instituições públicas perto da sua casa. Então, você não vai precisar se mudar. Às vezes, o preço que você teria, por exemplo, para você ir até lá, para ir até a faculdade, né, pagar um ônibus, pagar um Uber, pagar um trem, às vezes você teria que pagar uma moradia ou você teria que pagar a sua comida. Às vezes, se você for fazer as contas, não compensa para você pegar uma mensalidade de uma faculdade particular, que geralmente é próximo da sua casa. Eu, por exemplo, tenho aqui na minha cidade mesmo, eu tenho faculdades que são particulares. Eu tenho 3 faculdades particulares aqui na minha cidade. Ou então se você não tiver na sua cidade, às vezes tem na cidade vizinha, o que compensa mais do que você ir para, por exemplo, grandes centros aonde tem as faculdades públicas. Uma boa infraestrutura também é bem cotada nas faculdades privadas. A gente sempre observa laboratórios de alta qualidade, a gente sempre vê lousas eletrônicas, computadores, biblioteca sempre atualizada, e isso é muito bom nas faculdades privadas. O que a gente não vê, por exemplo, nas públicas, que geralmente demoram muito para se atualizar. Por exemplo, a gente pode ver até hoje na USP aqueles computadores com a caixona, sabe, atrás e muitas outras coisas que não são atualizadas e não são mais da nossa época, que já estão ultrapassados, mas eles ainda usam. Por quê? Porque não tem verba, não recebem verbas estaduais, então infelizmente eles não podem se atualizar. Uma coisa ruim das faculdades particulares é o pouco incentivo à pesquisa. Se você quer seguir carreira científica, você quer carreira de pesquisas e outras coisas, você não consegue tantos incentivos para uma pesquisa de pós-graduação dentro de uma faculdade particular. Mas isso é uma coisa que eu já meio que resolvi na minha vida. Se, por exemplo, você for fazer faculdade particular, você pode fazer os anos iniciais, os 4 anos em faculdade particular. Só que para você fazer uma pós, um mestrado e um doutorado e um pós-doutorado, você pode mudar a sua escola, se você fazer uma provinha, e você pode mudar para instituição pública. Que também a gente pode falar, como um dos prós e contras, é a concorrência. Não tem tanta concorrência em escola particular. Não tem tanta concorrência. Ao contrário da escola pública, da faculdade pública. A faculdade pública é muito mais concorrido para você entrar. Você tem que fazer Enem, tem que fazer FUVEST, tem que fazer a Conveste, entre outras coisas que para você poder entrar na faculdade. Às vezes tem 1, 2, 3 fases, então você precisa ter uma grade muito maior e que é diferente da escola particular. A particular, óbvio que tem vestibular também, mas ela não é tão complicada. Por exemplo, eu fui fazer a da Unip esse final de semana, o da Unip é você fazer um texto, é uma produção de texto. Então é muito mais simples, muito mais fácil de você entrar. Mais uma coisa, a maioria das pessoas fala sobre escola particular que é por conta do dinheiro. Gente, olha só, nessa quarentena a Unip tá oferecendo vários descontos. Eu fui ver, a minha prima ela tava querendo fazer ciências sociais. Só que o curso de ciências sociais era R$ 1.100. Nessa quarentena, por conta da quarentena do Covid-19, tá por 300 e pouco. Também aconteceu isso com biologia. Biologia que eu quero cursar tava por 1.500 e tá por R$ 400, 439, se eu não me engano. Então, além disso, além desses descontos que a Unip sempre oferece, a gente também tem descontos com nota do Enem. A maioria das escolas particulares oferece desconto com a sua nota do Enem. Então, você faz o Enem, entrega
sua prova, insere lá, né, sua nota da prova e geralmente tem um desconto muito bom. Sem contar em programas como o FIES, que ele é de incentivo, né, a alunos de escolas públicas a estudar em instituições particulares. E eles pagam a sua estadia na escola particular. Então vocês poderiam pensar muito bem nisso. Eu não sei se esse vídeo ajudou você a clarear mais a sua mente, mas é uma coisa que tava muito ruim pra mim decidir entre essas coisas, porque eu queria muito. Todo mundo de terceiro ano eu acho que tem essa dúvida, escola pública, faculdade pública, faculdade particular. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Dá o like, comentário, me segue nas redes sociais. Obrigado, gente. Beijo.